que é justiça? Você já se perguntou de onde vem a justiça? Como que podemos fundamentar a justiça? Vamos ver isso agora? Olá, pais, mães, alunos, alunas. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e agora nós vamos estudar um pouco sobre justiça. Vamos ver de onde vem esse conhecimento, esse elemento tão importante da vida humana, né? Pois bem, nós vamos ver hoje a justiça por meio de um texto de um filósofo muito importante, um filósofo representante do iluminismo, né? Se chama Immanuel Kant. Quem é que é o Immanuel Kant? Bom, antes a gente precisa dizer que ele vai fundamentar a justiça por meio da natureza humana. O Immanuel Kant foi um filósofo muito conceituado, muito exigente consigo mesmo, e ele viveu na Prússia. Ele viveu numa cidade chamada Königsberg. Acho que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo sublinhar. Deixa eu ver, caneta, marca texto, né? Ó, Königsberg é uma cidade assim que ficava na fronteira dessa região da Prússia. Mas esse mapa é do século XVIII. Né? Esse mapa aqui é do século XVIII. Então, aqui são tribos prussianas, né? E Königsberg fica exatamente como vocês percebem no mapa. Ela é uma cidade pequena, muito pacata, que fica na divisa da Prússia com outros países, outras regiões. Bom, o Kant era um homem que vivia para o estudo. Aqui de Königsberg ele nunca saiu. Aqui ele nasceu, viveu e morreu aqui. E ele era assim muito metódico, né? Ele era muito regrado. Conta-se inclusive que ele tinha horário para tudo e que as pessoas, algumas pessoas, claro, não todas, mas algumas pessoas até se guiavam por meio das idas e vindas de Immanuel Kant, né? Quando ele saía para trabalhar, quando ele voltava, as pessoas sabiam exatamente qual era o horário, né? Então isso aqui é um mapa do século XVIII, de onde das tribos prussianas, local, região onde Kant viveu, né? O título do texto que vamos trabalhar do Kant é Os Castigos Indignos do Homem. Né? Esse texto está num livro, numa obra muito importante, né? do Kant, que é Metafísica dos Costumes. Metafísica dos Costumes. Então, o texto que nós vamos trabalhar é esse aqui, Os Castigos Indignos do Homem. Certo? Vamos seguir. O Kant, ele utiliza a palavra homem, né? Pelo menos está na tradução para o português. Ele utiliza a palavra homem, mas com que sentido? Né? Com que sentido Kant utiliza nesse texto os castigos indignos do homem? Bom, o Kant ele não está preocupado com o João, com o Pedro, com a Manuela, né? com a Patrícia. Não, ele não está preocupado com um ser humano, ele está preocupado com a humanidade. Portanto, homem aqui, quando Kant fala de homem, ele está falando do ser humano. Então, essa palavra aqui, ela provém desse termo latino homo, que significa humanidade, né? Da espécie humana, tá certo?
Então, a gente vai falar o tempo todo de homem, 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 mas é no sentido do Kant, né? Não no sentido hoje, porque se hoje a gente se utilizar dessa palavra homem, né? Enfim, se a gente acentuar para o lado masculino, sendo que tem mais gêneros, você está tornando a coisa muito machista, né? E tá certo, você não pode. Se você tem homem, mulher, criança, gay, lésbica, você não pode masculinizar, né? Porque aí, enfim, mas esse é outro assunto. Então é isso. A gente vai aqui repetir muito a palavra homem, mas é no sentido de Kant, tá certo? Vamos seguir. Aqui ao fundo musical nós temos o Mozart. Bom, o Kant nesse texto ele começa com um detalhe que é muito importante num texto filosófico. Se você aluna abrir um texto filosófico e não tiver isso aqui, ó, problematização. Opa! Se você não tiver uma problematização inicial do problema, né, da questão que o escritor, que o filósofo está tratando, é estranho, né? Então o Kant ele começa problematizando a questão. Ele diz assim, ó, vamos ler aqui. Vamos tentar colocar aqui um marca-texto. Vamos ver se funciona. Não funciona muito, mas vamos ver se... funciona um pouco. Ele diz assim, ó, deve-se tratar com o respeito devido à espécie humana. Aqueles que cometem atos indignos do homem, ele pergunta. Dizendo de outro modo, deve-se o respeito a toda pessoa humana, porque ela é humana ou em função de seus méritos? Percebe como tem um problema aqui? Ele problematiza. Essa é uma das maiores características do pensamento filosófico. É uma das maiores, né, características do pensamento filosófico. Quando você vê um texto que problematiza, que coloca a questão, né, assim, de fundo para você começar a pensar, pode até não ser um texto filosófico, mas ele se aproxima muito do texto filosófico, né? Porque o filósofo e o bom pensador, ele trabalha, ele raciocina em cima de problemas. Problemas da humanidade, no caso do filósofo, problemas da humanidade, né? No caso do cientista, problemas da ciência. É o vírus, é o coronavírus, o que nós estamos vivendo atualmente é o coronavírus, né? Uma pandemia que assola o mundo inteiro. Hoje, no dia 4 de junho de 2021, nós temos quase 500 mil vítimas do Covid aqui no Brasil. E não era para ser assim, a gente sabe, né? Não era para ser assim. Mas a opinião filosófica é em outro lugar, tá certo? Então vamos lá. Ou melhor, opinião política, desculpa, opinião filosófica não, opinião política. É em outros vídeos. Mas vamos lá. Então o Kant, ele problematiza. Qual é a problemática que Kant está oferecendo aqui? Eu vou desligar aqui o celular que está atrapalhando. Né? Qual é o problema que Kant está oferecendo? A questão é a seguinte. O respeito à dignidade, portanto, a justiça, ela é devida ao ser humano, ou ao homem, no caso de Kant, né? Porque ele é homem, ou seja, porque ele possui uma humanidade, porque ele possui uma vida, uma natureza, ou é porque ele tem méritos, ou é porque ele estudou na USP, ou é porque ele é um craque de futebol. Por exemplo, vamos usar aqui o Neymar, que é uma figura pública, né? Então não tem problema. O Neymar, ele merece justiça? O Neymar?
todo mundo vai concordar que sim, né? Ele merece justiça. Mas ele merece justiça por quê? Porque ele é o Neymar, ou seja, porque ele é craque de futebol, porque ele joga na Europa, né? E ganha muito dinheiro, ou é porque ele é um ser humano, né? Ou seja, ele merece justiça porque ele é um jogador de futebol que é um ser humano, ou ele merece justiça porque ele é um ser humano que joga futebol? No caso aqui de Kant, ele vai deixar isso claro, é porque ele é um ser humano. É porque ele é um ser humano. Não é porque ele joga futebol, né? É por isso que o Neymar merece justiça. É por isso que todo mundo merece justiça, né? Agora vamos continuar, porque essa é a problemática, né? Por que eu mereço justiça? É porque eu tenho méritos ou é porque eu sou simplesmente ser humano? Se eu tivesse nascido e nunca tivesse entrado numa escola, eu nunca tivesse feito nada. Lembram, existe um filme chamado Kaspar House, que num outro momento eu conto a história do Kaspar House. O Kaspar House viveu desde a infância até os 30 ou mais anos trancado numa caverna. Nunca estudou, nunca fez nada. Né? O Kaspar House merece justiça? Né? De acordo com Kant, merece, porque ele é ser humano. Vamos seguir aqui. Aí Kant apresenta uma hipótese. Nós temos aqui uma hipótese 1. Qual é a hipótese 1? O respeito é propriedade da natureza humana. O respeito, ou seja, a justiça, né? A justiça é propriedade da natureza humana. Né? Então, vamos ler aqui o que Kant fala. Vamos apontar aqui, ó. Eu não posso recusar ao homem vicioso todo respeito enquanto homem. Homem vicioso, ou seja, aquele que comete delitos, crimes, comete erros. Né? Não é qualquer errinhos. Pode ser errinhos também. Sei lá, por exemplo, em plena segunda-feira, o aluno ou a aluna resolve não levantar da cama e não ir para a aula. Esse é um errinho, né? Também tá aqui no jogo, né? Então, eu não posso recusar ao homem vicioso todo o respeito enquanto homem, visto que pelo menos o respeito que lhe é devido em sua qualidade de homem não lhe pode ser tirado, mesmo que ele se torne indigno por seus atos. Então, veja, todo ser humano, seja ele qual for, tem que ter o respeito. Ou seja, a justiça. Respeito aqui é sinônimo de justiça. Ou melhor, é a justiça, né? Porque esse respeito aqui, ó, que Kant... Deixa eu tentar sublinhar aqui. Ó, esse respeito aqui... Será que fica rosa? Vamos ver. Ah, fica, ó. Esse respeito aqui, sobre o qual Kant está falando, não é qualquer respeito. É respeito no sentido de garantir direitos. É nesse sentido, é no sentido maior, né? É no sentido amplo, universal. Porque a cabeça do Kant é uma cabeça do universo, do mundo, né? Então, se ele está falando do homem, não é do Pedro, do João, não, é do ser humano. Então, se ele está falando do respeito, não é qualquer respeito. É um respeito maior. É um respeito universal,
né? Portanto, é a justiça. É o único respeito maior, é a justiça, né? Então, seja quem for esse ser humano, ele merece essa justiça. Seja lá qual for. Ah, roubou. Tem que garantir o respeito, né? Ah, sei lá, assaltou um banco. Tem que ter o respeito. Ah, bateu no marido. A mulher vai ter que ter o respeito. Né? Vai ter que ter o respeito. Enfim, seja lá quem for, tem que garantir o respeito maior, né? Pode ir preso? Pode, claro que pode. Pode ir preso. Aliás, tem que ir preso, né? Se você cometer um delito, tem que ir preso, né? Tem que ser julgado. Garantir a justiça não significa não fazer nada. Não é isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Hipótese 2. Sem humanidade não há vida. Não há respiro, né? Você não respira sem a humanidade. Aí, vamos ver o que Kant diz. Ó, cadê? Deixa eu circular aqui, ó. O homem nunca perde a sua humanidade, mesmo que a sua conduta seja a pior possível. Bom, aqui nós temos que prestar atenção numa coisa mais complicada. Veja, perder a humanidade nesse sentido aqui significa uma coisa, significa perder a vida. Ó, não está dizendo aqui, ó, sem humanidade não há vida, não há respiro. Vida é respiro, né? Você não respira se você não tiver vida. O ar, o oxigênio que entra em você e que sai, né? Sem isso não há vida. Então a humanidade aqui é a própria vida. É a própria existência. E essa humanidade é a justiça. Né? Ah, roubou, então vai lá para a pena de morte. Não, não pode. Senão você não garante justiça para o ser humano. Como é que ele vai ser julgado sem a justiça? Ou seja, sem a vida, sem respirar. Ele não vai ser julgado. Quem mata não julga. Quem mata perde a oportunidade de julgar. Percebe? Essa é uma hipótese. É para quê? Para consolidar aquela problematização inicial. E aqui, ó. Eu não estou conseguindo voltar. Acho que... Bom, enfim, ele problematizou lá no início da nossa aula. Então, essas duas hipóteses são para consolidar aquela hipótese, né? Ele vai mostrando aos poucos. E qual é o argumento que Kant utiliza para, vamos dizer assim, para fazer com que a sua hipótese e as suas hipóteses e as suas problematizações se tornem mais claras, né? Para ele convencer o leitor. O argumento é o seguinte. Tá aqui. Não, eu quero sublinhar. Ó, desse modo, diz ele, poderia ele receber castigos infamantes que desonrariam a própria humanidade, né? Veja, que desonra, não é que tira a humanidade, que desonra a própria humanidade. Aí ele cita aqui, por exemplo, o esquartejamento. Acho que eu acabo de cair em um erro aqui. Né? Eu acabo de cometer um grande erro aqui. Vamos reler isso aqui. Ó.
é a empolgação. Desse modo, poderia ele receber castigos infamantes que desonrariam a própria humanidade, por exemplo, o esquartejamento, né? Esquartejar uma pessoa é tirar a humanidade, é tirar a vida, né? Então, esse desonrar também aqui do Kant é universal. Percebam que eu caí numa pegada aqui? Ó, dar o criminoso aos cães também é tirar a humanidade, né? Cortar nariz e orelhas. Bom, cortar nariz e orelhas desonra, mas não tira a humanidade completa, né? Tira um pouco só. Mas é um castigo infamante, né? E que não somente são mais dolorosos ao homem zeloso de sua honra, que a perda de seus bens, mas que ainda fazem ruborizar de vergonha o espectador por pertencer a uma espécie com a qual se deve proceder dessa maneira. Bom, a grande questão aqui é a justiça se faz por meio da manutenção da vida, por meio da garantia do respeito à natureza humana, né? Esse respeito à natureza humana é a garantia da vida, né? É o não desonrar. E, portanto, também é aquilo que o Kant fala no início. É garantir um mínimo de honra, né? Um mínimo de justiça, né? Porque se você vai para isso aqui, ó, dar o criminoso aos cães, ou seja, matar, se você vai para ou a pena de morte, se você vai para esse procedimento, você tira a humanidade, né? E isso é tirar a justiça, a possibilidade de justiça. Aí você não faz a justiça, né? Por quê? Porque esse procedimento da pena de morte, ó, dar o criminoso aos cães não é qualquer cão, né? Não é um poodle, aquele poodle fofo, né? Que a gente brinca com ele, não é esse poodle, não é esse cão, esse cãozinho, não, é um cão feroz, né? Dar o criminoso aos cães é uma pena de morte, né? Quem faz isso desonra a própria humanidade, né? E faz ficar vermelho de vergonha todo aquele que zela pela sua honra, pela sua existência, né? Esse é um argumento do Kant, né? Então veja, vamos ver aqui para onde nós vamos. Aqui sim, na conclusão. Veja, essa conclusão, né, que culminou com uma breve conclusão aqui da música de fundo, né? Claro que a música vai continuar, mas houve uma conclusão aí musical. Então essa nossa conclusão é para dizer o quê? A justiça humana tem a sua fundamentação e garantia na natureza humana. Porque que natureza humana é essa? É a própria vida. É a própria vida. Essa é a natureza humana, né? A justiça é a própria vida. Então, quando a vida acaba o quê? A justiça. Ou seja, deu pena de morte? Então, você deu o fim da justiça. Então, você só tem a justiça quando você tem a vida, né? É importante dizer isso, muito importante, né? Bom, eu proponho aqui uma atividade para os alunos e para as alunas, e se os pais também quiserem fazer, tá, eu vou ficar muito contente. Pois bem, você, aluno e aluna, o que pensa sobre a natureza humana como fundamento da justiça? O que você acha disso? A nossa vida
é a própria justiça? Ou seja, a justiça, a origem da justiça é a vida humana? É isso? O que você acha? Escreva um texto aí de no máximo 5 linhas, né? Mas eu vou postar essa aula no Google Sala de Aula das escolas Oswaldo Catalano e Caetano Zamit Mamana, tá? Beleza? Eu tenho mais alguns recados aqui. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes, sou escritor também. Os meus livros estão à venda no meu site e no como é que eu posso dizer? E na Amazon. Ó, esse link aqui é o link da Amazon, tá? Esse aqui é o link da Amazon. Eu tenho 2 livros. O primeiro meu livro é A Substância Divina e a Subjetividade em Descartes. É um livro filosófico. Mas o segundo livro, que eu estou divulgando bastante atualmente, é Gravidez Eterna, ou Os Problemas do Mundo. É uma história, um romance, né? Uma crítica ao capitalismo, esse livro, certo? Esse livro eu estou divulgando atualmente bastante. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Se você gostou dessa aula, você dê um like no vídeo, por favor, para fazer o nosso canal aumentar. E se você quiser também, se você achar que deve, compartilha essa aula para o Facebook, para o Google, enfim, para onde você achar que deve, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Nós vamos nos ver e, como eu sempre digo, tamo junto, tudo junto. Valeu!